Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil aqui pela Boas Novas. Estamos entrando na sua casa, trazendo hoje um debate muito bom. Você vai aprender assim como eu vou aprender. Hoje é o dia, queridão, para você sentar aí, botar o ouvidinho alerta e só ouvir, deixa entrar e aprender. E levanta a tua espada aí. Hoje nós vamos falar sobre isso aqui, olha, a Palavra de Deus, a Bíblia. Que programa maravilhoso vai ser hoje, você vai aprender tudo. Eu peguei aqui, tem várias perguntas na internet. Vamos tirar dúvidas de todo mundo que mandar aqui. Você já pode participar com a gente pelo Facebook, Twitter, mandando um e-mail pra gente aqui. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia? Alguma curiosidade sobre ela? Nós vamos falar tudo sobre a Bíblia você vai aprender hoje aqui no Antenados na Geral. E olha a equipe, o pessoal que veio aqui para falar sobre a Bíblia para você. Ele que é pastor e escritor e professor do Novo Testamento, Teologia Geral. Também pesquisador nas ciências humanas, pastor Ailton Bezerra. Pastor, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Eu vi que o senhor também trouxe a espada aí já, né? Isso aí. André, muito bom mais uma vez estarmos juntos aqui. E eu quero aqui externar minha gratidão a Deus e também à Rede Boas Novas de estarmos juntos aqui de novo. É muito bom e vai ser um debate abençoador. O telespectador vai ser abençoado aqui com esse debate sobre a Bíblia, porque a Bíblia, e de antemão já quero externar aqui uma verdade central, ela é a palavra de Deus. E o resto, ponto final. E o resto é resto. E é muito bom, porque além do crente ler a Bíblia e ir para o culto também ouvir, né, o pastor falar e ver se tem que aprender de onde vem a Bíblia, como ela foi escrita. É interessante, importante você saber a história da Bíblia, e a gente vai falar, esclarecer tudo aqui hoje no Antenados na Geral. Também recebo ele que é teólogo e presidente da Associação Pedras Vivas e líder da Congregação Judaico-Messiânica Adonai Shamar, Rosh Marcos Andrade. Falei certo? Falou exatamente. Beleza, certo, então. André. É um prazer estar aqui, só explicando. Sim, explica pra gente o Rosh, eu achei interessante. Porque muita gente deve estar, poxa, por que Rosh, não é pastor? Com relação a isso, André, no judaísmo messiânico, você tem o Rabino e Rosh. O Rosh é o líder congregacional. Literalmente, o Rosh quer dizer cabeça ou líder. E por isso esse termo é usado. Existe pastor, existe profeta, mas no sentido de ministério, não como cargo, como função. Né? Então, por isso que é Rosh. O tema é muito importante. A Bíblia, nunca se esgota esse tema. E a Bíblia, ela contém a verdade. Obviamente, nem todo mundo capta a verdade. A gente fala que a verdade, o dono da verdade é o eterno. O portador da verdade, o principal é Yeshua, além dos profetas e todos os patriarcas. E a verdade, ela é captada na medida que a pessoa está disposta a vivê-la. Porque a verdade é revelada pelo Espírito de Deus. Então, vamos debater sobre isso. Isso aqui, na verdade, também se a gente for ver a igreja, vamos dizer assim, né, o Corpo de Cristo como uma escola, esse aqui é o nosso livro mesmo de alfabetização. Então a gente tem que conhecer disso aqui para poder entender e ler e conversar e orar e falar com Deus. Tem que ser alfabetizado. É a base da nossa fé, né? Se você realmente crê no Deus verdadeiro, a Bíblia vai ser a base, sempre vai ser a base. Mas é como eu te disse, André, é preciso estar disposto a viver a verdade para receber a verdade. Se a pessoa lê a Bíblia e não está disposto, Deus pode não revelar a verdade. E rapaz, olha lá, ainda fala aqui, ó, ele que é teólogo, palestrante e pastor titular da Igreja Missão Apostólica em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, pastor Robson Moreira. Pastor Robson, bem-vindo ao Antenados na Geral. Ô André, obrigado, eu que agradeço a oportunidade e certamente é uma honra estar aqui. Agradeço a Deus por essa emissora tão abençoada. E falar da Bíblia é algo muito importante, porque até os pensadores reconhecem a Bíblia como a verdade de Deus e um livro sagrado e sobrenatural. Então, ler é uma coisa, analisar o que está lendo é outra. E vamos falar mais sobre isso. Como o falou, e viver. Você tem que viver, ler, eu entendi a palavra de Deus, mas se você não vive, você está meio que falando, não é a palavra de Deus. Não adianta só ler e entender tudo. Você tem que viver. Para finalizar, também recebo ele que é doutor em teologia e também pastor da igreja, pessoal, passou rápido, pastor da igreja metodista livre em Connecticut, nos Estados Unidos, pastor Sérgio Elias. Pastor Sérgio, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, André, bom dia. É um prazer estar aqui no Antenados e falar da Bíblia é um assunto, precisamos de uma eternidade inteira para conhecer na totalidade a palavra de Deus. Não é à toa que a Bíblia diz que Jesus é a palavra de Deus. E o nosso conhecimento dele começa aqui na terra através do livro, mas a proposta é que ele se estenda. Só uma eternidade é um tempo suficiente para se conhecer toda a verdade. Mas nós humildemente reconhecemos que ela está disponível a nós
através desse livro bendito. E, pastor, tem tanta coisa para falar sobre a Bíblia que existe um canal de televisão 24 horas que só fala dela. De tanto assunto que tem. Mantenados, então, todo dia debate alguma coisa da Bíblia. A gente tenta aprender cada dia mais um pouco com você aí de casa. E hoje, assim como eu já falei, vou aprender muito. E a gente faz uma enquete para você de casa. Você já leu toda a Bíblia por completo? Gênesis e Apocalipse? Capa a capa, de mapa, de prefácio ao mapa, já foi tudinho mesmo. Volte aí que a gente quer saber mais ou menos como é que vocês estão andando aí em casa, se estão lendo mesmo a Bíblia. Antes da gente começar, a gente já fez um debate sobre a Bíblia muito tempo atrás e é muito bom a gente voltar. Eu acho que todo ano, a cada 6 meses, a gente tem que trazer e explicar ao pessoal a Bíblia. Tem alguns fatos muito interessantes que eu pesquisei e talvez eu acho que eu consegui uma exatidão bem legal nesses fatos que eu vou falar para você, que é muito curioso. Primeiro, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo e ponto. É o best-seller. Mas também é o livro mais roubado do mundo, acredite se quiser. O livro mais roubado do mundo é a Bíblia Sagrada. Na verdade, ela não é um livro, são 66 livros dentro de um só. E ela tem mais ou menos, em média, 773.692 palavras. E levaria uma pessoa normal como nós 70 horas para ler ela em voz alta. Se a gente fosse ler de capa a capa, a gente fica 70 horas lendo ela para terminar. A Bíblia foi escrita por mais ou menos 40 pessoas diferentes em 3 continentes diferentes: África, Ásia e Europa. E também em 3 línguas diferentes: grego, aramaico e hebraico. E foi escrita, gente, por gente tão diferente. Foi escrita por políticos, por reis, por poetas, por músicos, por coletores de impostos, por pastores de ovelhas, tanta gente diferente, cabeças diferentes, culturas diferentes, aqui dentro desse livro. E foi escrito em vários lugares diferentes. Foi escrito por Moisés no meio do nada, foi escrita por Jeremias quando estava no calabouço, foi escrita por Lucas em viagens, foi escrita por João em exílio na ilha de Patmos e foi escrita mais ou menos do começo até o fim, em uma diferença de 1.500 anos. Dito isso, muita gente, pastores, ia acreditar, mentira, então isso aqui deve estar tudo errado, não deve estar coerente, né? Isso é escrito por cabeça diferente, em lugar diferente, não sei o quê. Deve ter, e muita gente defende isso, que a Bíblia tem contradição. Mas só para a gente dar uma resposta, primeiro curta e grossa, acho que cada pastor pode falar, e o meu pastor já falou aqui, a Bíblia é a palavra de Deus, porque as pessoas às vezes vão, poxa, eu quero ouvir o profeta, ou vamos ligar para aquele irmão de oração que eu quero ouvir Deus falar comigo. E às vezes esquece que tem lá na casa dele até vários exemplares de Deus, de Deus falando com ele. A Bíblia é a palavra de Deus e ponto final? Sim, a Bíblia, ela é a palavra de Deus e a igreja, ela precisa se firmar na Bíblia, né? Eu costumo dizer que culto a Deus, sem a Bíblia, ele está furado, porque o culto é para Deus e tem que haver Bíblia. E uma vez, uma certa feita, um cantor evangélico, ele colocou num blog a seguinte frase: o que é mais importante? A Bíblia ou a palavra ou louvor? E aí então uma pergunta bem capciosa e colocou o seguinte: não, o mais importante é o louvor. E aí alguém dizia: por quê? Porque a Bíblia é para o homem e o louvor é para Deus. Então uma coisa capciosa. Na verdade, não existe igreja sem a Bíblia. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, ele vai falar sobre o fundamento que já foi posto. E o fundamento da igreja é Cristo, estabelecido pela Bíblia. Se não fosse a Bíblia, eu não saberia do perigo iminente que é viver sem Deus. Se não fosse a Bíblia, eu não saberia da pessoa bendita do Espírito Santo. Se não fosse a Bíblia, eu não saberia das profecias e dos eventos proféticos que aconteceram e hão de acontecer. Eu acho que a problemática, André, se dá quando pega-se a Bíblia e coloca-se como historinha, ou como filosofia, ou apenas a base do intelectualismo. A Bíblia, ela é a palavra de Deus aqui para nós, seres humanos no planeta Terra, e a diferença dela se dá, como o Rocha Marcos já falou, na praticidade dela, porque se não praticar, não vai. Porque o Evangelho é totalmente praticável, né? Então a Bíblia, ela acontece na prática diária, ou seja, no viver diário. E o próprio Tiago, em Tiago, capítulo 1, na sua carta, no capítulo 1, lá no versículo 20 ou 21, ele diz: tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando a vós mesmos. O que acontece é que muita gente apenas ouve e não a pratica. Há pouco tempo, André, foi lançado um livro, O Triunfo Eterno da Igreja. E eu dei gargalhada quando vi a frase tríade do livro:
o escritor dizia o seguinte: eu vou dizer o que Paulo não disse, eu vou explicar o que Daniel não entendeu, e eu vou revelar o que João não revelou. Isso é brincadeira, porque em 2 Coríntios 12, Paulo diz, numa experiência muito pessoal e particular, ele falou: eu conheço o homem, se no corpo, fora do corpo, não sei. Ele foi levado ao paradeisos e ouviu coisas inefáveis que não é lícito contar. E como é que tem gente contando? Como é que tem gente que está indo no céu, no inferno, e vai contando? Daqui a usar o texto de Paulo. O outro exemplo é Daniel capítulo 12, no versículo 7, Daniel fala: Senhor, eu vi, mas eu não entendi. Aí no versículo 8, Deus fala assim: Daniel, vai, porque essas palavras estão seladas e cerradas para o tempo do fim. Ou seja, na linguagem aqui nossa, aqui, bem clara aqui, do carioca aqui no Rio de Janeiro, a linguagem é a seguinte: Daniel, não vou te explicar nada, eu não tenho que te falar nada, né? Porque era comum uma literatura apocalíptica ser selada. Por quê? Para que não houvesse deturpações. Mas naquele contexto, Daniel, a palavra está selada, eu não vou te explicar nada, e acabou. Só em Apocalipse que ele manda então João não selar, mas falar dela. Muita gente deve estar assistindo também, perguntando: poxa, André, tu falou no começo 66 livros e tudo mais.